Muito boa noite, meu caro colega advogado, minha cara amiga advogada, servidora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa que é a live talvez mais especial da história do próximo concursado, porque é a live em que a gente vai trazer ao vivo um depoimento que vai inspirar todo mundo que está nessa luta, seja por uma carreira de Estado, seja pela magistratura, o Ministério Público, enfim. Eu tenho certeza que hoje a história, ela é uma história de verdade, sabe? De alguém que eu tive a oportunidade de conhecer há mais tempo, de estar ali junto na caminhada e de ver como essa pessoa se dedicou e merece a aprovação que conquistou. E mais importante, como a nossa convidada hoje pode auxiliar você a, compartilhando a história dela, também encontrar o seu caminho e aí fazer você novamente conquistar a segurança nos seus estudos e um dia conseguir pensar, não, beleza, eu estou avançando, é possível para mim também. Muito boa noite, Vinícius. Muito boa noite, ó, meu xará Rodrigo aqui. Hoje estamos... Boa noite, Dário. Boa noite, Vitória, Rebeca. Boa noite, Elaine. Vamos entrando. Olá, Rafaela. Olá, Paulo. Legal. Bom, todo mundo aqui sabe, mas eu vou reforçar que essa é a última live ao vivo que eu faço antes da abertura amanhã da talvez última turma do projeto Eu Juiz desse ano de 2023. Amanhã às 10 horas, uma oportunidade vai estar batendo na sua porta. E como eu disse, eu não sei como é que vai ser a sua terça-feira, eu não sei como vai ser a minha. Mas eu sei que se você está preparado para retomar a segurança nos seus estudos, essa é a oportunidade para você. E eu fico aqui o convite para quem ainda não conhece o que é o projeto Eu Juiz e de como isso pode te ajudar também a retomar o caminho, a sua aprovação. Eu vou deixar um link na bio. Ainda dá tempo de clicar naquele link, fazer uma breve inscrição e entrar no grupo do WhatsApp para tirar todas as dúvidas com o suporte. Mas, enquanto a gente pode deixar isso dali para um segundo momento, porque agora o que é mais importante para mim, feito esse anúncio, é receber a nossa convidada hoje. A Camila Tonion, ela acabou de ser aprovada no concurso do MP de Santa Catarina. E quem estuda para promotorias sabe que esse MP é talvez o mais difícil do Brasil de ser aprovado. Seja porque tem toda uma questão, uma fase objetiva diferenciada, seja porque a segunda fase talvez seja mais exigente no Brasil. E ainda porque a prova oral é extensíssima e eles não abrem mão de fazer uma prova oral de verdade. Quem passa no MP de Santa Catarina aprendeu a estudar com autonomia, isso eu tenho certeza. E eu gostaria de chamar aqui a Camila, que hoje é aprovada e antes já foi assessora de promotor de justiça aqui no MP de Santa Catarina e também por vários tempos se sentiu inseguro no estudo, sentiu que não tinha um bom rumo a seguir. E essa Camila, que passou pelas dificuldades que eu e você e todo mundo que estuda passa, essa Camila que a gente vai receber para contar uma história de vitória hoje. É uma honra. Vou mandar aqui presente. Seja muito bem-vinda. Mandei o convite para você. Se você receber, ótimo. Oi, Tudo bem? tudo bom, Rodrigo? Tudo bem? Ah, que ótimo. Eu gostaria que todos que estão vendo aqui mandassem uma boa noite ali para a Camila também, estiverem ouvindo ela, mandem um ok, uma boa noite. É legal a gente recepcionar com um abraço a nossa convidada tão especial hoje. Como está, Camila?
bem? Ah, tô bem, agora um pouco melhor, né? Mais aliviada, mas tudo Mas bem, graças a Deus. Mais com o resultado, aliviada com o resultado, após o resultado dá aquele alívio, né? Aquela sensação de ufa, passou. que legal. É. Assim, Uhum. bem, bem calorosa aí no, no O pessoal, o Rafael, a Lari, o pessoal que passou também, a Paty que estudou comigo, a Gabi, as minhas amigas de concurso, Meu, que legal. queridas. Ela não chega lá sozinha. E, Não, Camila, a gente tem aqui ao vivo mais de 70 pessoas, é uma sala cheia. E eu tenho certeza que muitos, a primeira coisa que perguntam quando vê alguém aprovado numa carreira de Estado é perguntar, tá, mas por que Ministério Público, sabe? E eu gostaria que você contasse, assim, o que te fez despertar para o Ministério Público, se você teve dúvida com outra carreira, contar um pouco a sua história. tá bem. Então, eu antes de entrar na faculdade, entrei na faculdade em 2009, né? Eu e o Rodrigo até estudamos juntos na faculdade. E antes, o meu pai, ele é servidor do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, então ele me levou por esse lado, né? E daí, eu acho que era 2008, 2009, quando eu assisti o primeiro Tribunal do Júri. E eu vi o promotor de justiça e eu pensei, é isso aí que eu quero fazer da minha vida, né? Eu vi lá no júri, achei muito legal. E desde então eu quis ser promotora de justiça e queria em Santa Catarina, que é meu estado natal, né? E, enfim, nunca quis outra carreira, na verdade. O meu foco sempre foi o Ministério Público de Santa Catarina. Fiz outros concursos, né? Porque daí a gente acaba expandindo um pouco, né? A abrangência ali, mas sempre foi desde a faculdade e depois no quinto período eu comecei a estagiar no Ministério Público na cidade de Brusque, onde eu morava na época. E daí fiz 2 anos de estágio. Depois, quando eu me formei em 2014, uns meses depois, aí eu fui convidada para ser assessora, né, de um promotor de justiça lá de Brusque também, onde eu fiquei até 2021. Então, sempre foi meu objetivo. Quantos anos você foi assessora, Camila? Só para eu pegar aqui. Foi mais de 6 anos, de 2014 a 2021, mais de 6 anos. 6 anos e uns meses, assim. E nesse tempo, assim, Camila, porque é legal, você contou que a gente estudou junto na faculdade, mas nesse É. período ali não teve contato. Você se formou, a gente, enfim, e frequentava a mesma sala de aula, mas, enfim, cada um, eu nem sabia que você queria naquela época ser promotora de justiça, É, e aí tomou o seu caminho. Você já conseguiu naquela época estudar, conciliar, assessoria? Conta ali pra gente como é que foi esse seu. Beleza, você queria ser promotora, mas foi fácil, sabe? Como é que foi uhum. esse estudo ali no começo, enfim, se você consegue voltar um pouco atrás, assim. Sim. Então, na época da faculdade, eu era aquela aluna mediana, né? Eu sempre fui. No colégio, eu sempre fui aluna mediana. Na faculdade também, eu nunca fui a melhor aluna. Eu estava longe disso, na verdade. Não era eu, né? Não era a melhor aluna nunca. Mas eu comecei então eu entrei no cargo de assessora em 2014 e daí eu estava só trabalhando, não estava estudando ainda, embora eu quisesse, né? Mas não estava estudando. Comecei a estudar para valer Não, na verdade eu decidi que eu ia estudar em 2017. Aí aquela coisa, né, Rodrigo? A gente resolve que vai estudar e não tem uma noção do que é estudar, né? Em 2017 eu fiz um curso, assim, comprei um curso, fiz naquele ano todo um curso, fiz meus cadernos, né? Montei meu material ali. E daí eu tava naquela fase de ilusão, né? Aquela fase que parece que, eu fiz um curso, estudei um ano e vou passar no concurso, né? E daí a gente começa a ver que não é bem assim, né? A vida vem e fala, ó, calma lá, que não é assim que funciona. E daí, entre indas e vindas, eu estudava um mês, parava 2, estudava 3 meses, parava um, não tinha aquela constância, sabe? E daí, nesse tempo, eu já ainda estava trabalhando, né? Quando, então, em janeiro de 2021, eu decidi que eu não estava mais conciliando
o trabalho com o estudo. Eu não estava mais conseguindo, mas assim, né, diversas questões, enfim, muita gente consegue. A minha realidade foi um pouco diferente, né? E daí foi quando eu decidi, então, largar o trabalho e me dedicar integralmente aos estudos, que é uma decisão também difícil, né? Assim, complicada de tomar, né? E... E como é que você lidou com essa escolha de, meu Deus, eu vou sair da profissão, né, que você era assessora, meu Deus, a gente falou de 6 anos na assessoria, mas foram 6 anos que você não estava ali com constância. Estudava um mês, parava dois, eu estudava dois, parava um, fez um curso, mas aquilo não era o suficiente ainda, né? Que a gente sabe que existem as Uhum, ilusões no começo. Eu também achei que eu ia comprar um curso da magistratura, ia fazer o curso e ia passar. E não tem nada a ver com... O curso ele te ajuda em alguns aspectos, mas a gente tem que aprender antes a seguir o nosso caminho, né? Com uma certa autonomia. E como é que foi? Você uhum. tomou essa decisão difícil de só estudar. Isso por si só resolveu a situação? Assim, tipo, você tinha um dia todo ali para É, estudar. Como é que foi? então, antes ali, quando eu ainda estava trabalhando, tinha esse fator, né, do trabalho, tu precisar conciliar, e eu não tinha essa constância, eu não tinha. Então, era algo que hoje eu reconheço, que eu vejo que faltou naquela época. E quando eu saí do trabalho, eu senti que eu estava desorganizada. Por quê? Porque a gente tem o dia inteiro um mundo de matérias, um edital gigante, e aí, o que que eu faço, né, com isso aqui tudo? Pelo que eu acho que no Ministério Público de Santa Catarina são 20 matérias. Então, assim, 20 matérias para 30 dias no mês, né? Como que eu vou lidar com isso? E daí eu, né, comecei ali em fevereiro de 2021, quando eu comecei a só estudar. E estudava, né? Assim, desorganizada. Eu senti que eu estava um pouco desorganizada, que eu não tinha conseguido montar o meu cronograma, montar a minha estratégia de concurso. E daí fiquei, né, por uns meses até. E assim, até tu se acostumar também a ficar em casa só estudando, né, Rodrigo? Criar essa disciplina e a tua rotina, né? Porque eu acho que isso também é importante, assim, tu tem que criar uma rotina de estudos, criar uma disciplina para isso. Então eu tava assim, né, até começar a engrenar aquela coisa toda. Tá, e assim, beleza. Eu acho fantástico porque, assim, eu te vejo leve hoje, você contando sua história, sabe? Eu te Uhum, vejo leve, assim. É legal, eu sei que é a primeira vez fazer uma live, assim, não é uma coisa tão do dia a dia, mas eu te vejo leve de espírito, sabe? Como se tivesse tudo valido a pena. uhum, Mas você me contou que quando você tem o dia todo para estudar, talvez até aumente ali aquela sensação de, meu Deus, me sinto desorganizado porque o tempo eu tenho. Agora, o que eu faço com esse tempo? Tem 20 matérias para estudar, tem a objetiva diferente da discursiva, sabe? Essa loucura. E quando que daí você, digamos assim, me conheceu nessa parte ali de, opa, tem um problema, estou desorganizado no estudo e conheceu ali a mim, enfim, como é que foi essa história, Camila, se você puder contar. é, eu acho, pelo até tu vai poder confirmar, acho que foi final de 2021, né, Rodrigo, quando eu estava quase um ano estudando, ali só estudando sozinha. E daí eu vi que tu montou o Insta, né? E eu sabia que tu tinha sido já aprovado, enfim, daí a gente é sempre bom, né, conversar assim. Eu sempre gostei de conversar com quem já tinha passado, porque daí é aquela, né, coisa, se deu certo para pessoa, às vezes dá certo para mim, né? E daí, como já mencionei antes, eu já te conhecia, sabia que tu era uma pessoa assim bem capaz e disciplinada, enfim, sabia o que estava fazendo, né? E daí, quando eu vi que o Rodrigo chegou, né, no Insta e falando, dando dicas e tal, daí eu fui atrás. Eu pensei, não, eu vou pedir dicas, vou ver, né? E foi ali, para mim, acho que foi uma das viradas de chave mesmo, principalmente no quesito organização de estudo, né? Porque era algo que faltava, assim, tanto que o Rodrigo ajudou, deu dicas, né? Ele ensina a montar um cronograma, então tu mesmo monta conforme a tua realidade, na verdade, né? Eu tinha o dia inteiro, então né, eu acabei montando ali, acabei fazendo conforme a minha realidade e minha disponibilidade de horários, né? E, enfim, eu acho que isso me ajudou bastante no quesito de organização, no quesito, assim, eu não preciso, outra coisa, né? Eu não preciso
girar o edital inteiro, né? Porque, por exemplo, o edital de Santa Catarina, é impossível dar conta daquilo tudo, não tem como. E daí eu acho que eu ficava assim muito nervosa, que eu queria dar conta, queria, né, ver tudo, olhar tudo, saber tudo. E acho que isso também gera um pouco de ansiedade na pessoa, né? E, enfim, para mim, foi a partir dessa organização que eu senti, e até mesmo os resultados acabaram mostrando, graças a Deus, né? Que eu comecei a avançar daí nas primeiras fases. E foi onde eu vi que eu tive essa evolução. Porque daí tu começa a ficar 10 pontos do corte, 5 pontos do corte, 2 pontos do corte. Daí, aí tu vê que tá indo, né? Que algo mudou, assim. Acho O legal, que foi isso. meu, eu fico muito feliz, porque eu sempre falo, o mérito é da pessoa, mas a vitória é coletiva. Quando, meu Deus, eu juro, tá? Eu sabia que ia sair o teu resultado. Eu até comentei com a Suelen, que é minha namorada, e eu falei, meu Deus, eu vou rezar pela Camila, sabe? E aí eu dormi naquela noite, rezo onde dormi ainda, e aí eu rezei pensando, meu Deus, que me veio uma notícia boa, sabe, para a Camila. E foi legal que deu certo, sabe? E aí, o que me chamou muita atenção, por isso que eu digo, o mérito é seu, mas a vitória é coletiva. É, tipo, eu torço junto, porque eu queria que você Sim. passasse. E, Camila, você disse, beleza, eu me reorganizei. Porque o edital, por exemplo, MP Santa Catarina, você vai dizer, por exemplo, que o edital ali de promotora de justiça tem lei, tem coisa que a gente vai descobrir que está no edital só quando a gente chega na prova oral. Quando a gente chega na prova oral, a gente se dá conta, meu Deus, mas isso estava no edital, por que você não vai? Não é assim, né? E aí, outra coisa que Uhum. você mencionou, além de que não dá para saber tudo, é que foi um avanço que ele foi gradual. Isso é uma coisa bem interessante, porque assim, eu vejo que a gente chega a um certo ponto que bate um desespero e a gente quer uma solução para amanhã. Como é que Uhum. você foi lidando com também essa espera até a aprovação? Porque não é de um dia para a noite, beleza? Você tinha agora uma rotina mais organizada, mas Uhum. exige um tempo. Como é que você foi lidando com isso? Então, eu sempre brinco agora, né? Eu brinco que essa foi uma das descobertas do concurso, né, Rodrigo? Quando a gente percebe que vai demorar mais tempo do que a gente pensava. E isso para mim foi um choque de realidade, na verdade, assim, sabe? Quando eu me dei conta que ia demorar mais tempo do que eu tinha imaginado. Porque eu acho que a gente realmente passa por uma fase de ilusão. Por exemplo, quando eu não estudava nada, eu estudava assim o basicão mesmo no trabalho, enfim, não tinha decidido estudar para o concurso, eu me metia nos concursos e fazia 50% da prova. E daí eu pensava, não, mas se eu não estudo e estou fazendo 50%, então se eu estudar um ano, eu vou bater 80%. E daí tu vê que não, e não mesmo, né? A vida fala, querida, não é bem assim e calma lá. E daí eu acho que quando eu descobri, né, entre aspas, quando eu me dei conta que ia demorar mais tempo do que eu pensei, aí eu pensei, daí foi tipo aquele baque, né? Aquela coisa, meu Deus, calma lá. Esse negócio aqui, ele exige mais resistência do que a gente imagina, né? E daí eu acho que Uhum. foi uma das descobertas, sabe? Quando tu descobre uma novidade, assim, né? Sim, E daí eu pensei, tá, mas então todo mundo descobriu isso também, né? Então, em algum momento, todo mundo chegou nessa fase de descoberta que vai demorar muito tempo. exato. E daí eu pensei, ai, vamos lá, sabe? Eu não sei, eu não pensei, claro, às vezes eu pensava, meu Deus, eu acho que não vai dar, acho que isso não é pra mim, eu acho que é muito difícil, mas assim, eu só fui, sabe? Eu só segui, eu só continuei, eu pensava, ah, mas já tô aqui, já foi muito tempo, sabe? Dedicado a isso pra agora desistir, né? Então eu só segui, só continuei, assim, só ia, fazia, estudava, voltava, estudava de novo e vai. Tem talvez você concorde comigo, que é impossível a gente estudar um tema só uma vez. É normal, porque a gente esquece no meio do caminho, né? Você também tinha a sensação de que não tem como só ver, ah, beleza, porque eu recebo essas perguntas, Rodrigo, eu já estudei controle de constitucionalidade, eu já estudei ação penal.
como se você... Ah, beleza, você viu uma vez e acabou. Não, são esses temas centrais, né? Na minha opinião, queria saber se você concorda, Camila. A gente vai revisitar várias vezes ao longo do tempo, porque a gente vai esquecendo, mas cada vez vai sabendo um pouco mais. Queria saber se você também tem essa percepção, assim, de que nunca no estudo é uma vez e acabou, sabe? Qual que é a sua percepção? Então, é bem isso, assim, nunca é uma vez. Ah, eu vou estudar controle de constitucionalidade e vou aprender e deu. Não, olha, eu não sei quantas vezes eu estudei controle de constitucionalidade. Eu estudei e voltava mais uma vez. E daí chegava, ficava 1, 2, 3 meses sem estudar. Aí eu, meu Deus do céu, já não lembro. Então volta, começa de novo. É uma coisa que tu tem que estar sempre ativa, nativa, assim, né? Tu tem que estudar, aí depois rever, e rever de novo, e rever quantas vezes forem necessárias, né? Mas é bem assim. E Camila, quando você estava ali só estudando sozinha, ali, que antes de você decidir fazer parte do projeto, nesse período, você lembra mais ou menos quantos pontos você estava já indo para discursivas ou não? Você ainda estava... Como é que estava a sua nota antes, assim? Porque eu queria saber se você pudesse traçar, porque eu sei que não é uma linha reta, você tinha a sua bagagem, mas quantos pontos você fazia? E por quanto período você aplicou o método e quais foram os resultados que você teve com ele? Você poderia contar? Tem muita gente curiosa, né? Amanhã a gente abre a turma às 10 da manhã. Eu queria saber como é que era, assim, antes, depois e a sua realidade. Uhum. Então, ali eu parei, digamos, eu acho que quando meu estudo começou a ser constante de verdade, assim, pra valer, então, início de 2021, mas eu já tinha aquela bagagem atrás, meio aos trancos e barrancos, mas a gente acaba levando alguma coisa, né? Ali em 2021, eu lembro que saiu o concurso do Ministério Público de Santa Catarina e eu acho que a prova foi em setembro. Eu fiquei, olha, agora não, eu até devia ter anotado, mas eu acho que eu tinha feito 279 pontos e o corte ficou em 304, alguma coisa assim. Então, assim, eu tava longe do corte ainda, né, na pontuação. E nas outras provas, que digamos eram 100 questões, eu acho que eu ficava 10 pontos, 10, 12, assim, eu tava longe ainda, sabe? Ali que eu vi que o negócio ia demorar mais do que eu pensei, assim, né? E daí fiz o teu curso, eu acho que em 2022, final de 2021, acho que daí início ali de 2022, e logo depois, eu acho que em abril teve concurso do Ministério Público de São Paulo, eu fiquei por 5 pontos. Aí em 2022, né? Aí depois teve um concurso em Aracaju, eu fiquei por 10 pontos, e daí voltei, dei uma regredida, e daí ali eu levei um baque de novo, eu pensei, meu Deus, eu tô regredindo. E só que assim, oscila, né, Rodrigo? A gente pensa que tu vai indo, tu vai chegar É. não, às vezes tu faz 5, às vezes tu faz 10, às vezes tu faz 2, é uma oscilação que é complicado de lidar, né? E depois eu fiz, pelo que eu me recordo, acho que eu fiz. Antes disso, antes de iniciar o teu curso, tinha feito o Ministério Público do Paraná. Também tinha ficado uns 10 pontos do corte, assim. Então, eu tava antes uns 10 pontos, vamos, né, contar. E daí depois, ali no início de 2021, fiz o Ministério Público de São Paulo, fiquei por 5. Depois fiz, então, Aracaju, voltei para os 10. Depois fiz o TJ Santa Catarina, fiquei por 5. E o MP de Minas eu fiquei por 2. Aí foi onde eu pensei, agora eu tô vendo o resultado, sabe? E daí, logo depois, aí saiu o edital do Ministério Público desse concurso agora. Então, assim, Que... acho... Oi? Pode concluir, Camila. Pode Não, eu concluir. acho que, então, acho que foi assim, sabe? Eu fiquei, tava, né, 10 pontos mais do corte, e depois daí foi indo, 5, 5, até eu cheguei no 2, que eu lembro que foi no MP de Minas do ano passado, e daí eu fiquei por 2 pontos. Eu pensei, agora eu acho que tá dando um resultado legal, sabe? E daí foi onde eu vi que realmente tu começa a ver o resultado, né? Assim, o legal, assim, se eu puder parar e só fazer um parênteses, porque, assim, a nossa trajetória nos concursos, Camila, e eu sempre repito, o mérito é seu, a vitória é coletiva. A nossa trajetória nos concursos, ela nunca é uma linha reta.
Existem altos e baixos, mas mesmo assim, se você dá um passo para trás, nesse período você avançou. Só que se você às vezes ficar naquele cenário de, opa, eu vou comparar a prova do MP Paraná, que fiquei 10 pontos, com a de Aracaju, lá, Sergipe, que eu fiquei 10 pontos, você pensa, meu Deus, estou estagnada. Só que você dá um passo para trás e às vezes você percebe que, na verdade, você sobe, cai um pouco. Só que quando você cai um pouco, já é acima de que quando você estava lá no começo. E aí sobe mais um pouco, cai. Mas ainda, se parar e dar um passo em Uhum. perspectiva, essa queda é sempre menor do que o nosso avanço, né? E É. eu queria... A gente falou, eu sou muito, tenho muito orgulho de você, assim, eu tenho certeza que você vai fazer um júri vocacionado, sabe? Sei lá, vai ser enfim, tem vários nomes grandes aqui da MP de Santa Catarina, é uma casa de oradores, mas tenho certeza que você vai encontrar o seu lugar lá e vai ser a doutora Camila num plenário do júri. Eu quero muito assistir, não no banco dos réus, evidentemente, mas na plateia. Mas deixa eu te dar uma coisa. Nesse caminho, vamos mudar um pouco a nossa abordagem aqui. Uhum. O que você, assim, você teve apoio de pessoas? A quem você atribui, assim, opa, você se sentia sozinha ou não? Quem que te ajudou nessa trajetória? Que a gente sabe que a vitória realmente é coletiva. Assim, eu gostaria que você falasse um pouco desse aspecto também. Uhum. Eu acho que assim, claro, a pessoa precisa ter a disciplina de sentar e estudar. É uma guerra tua contra você mesmo todo dia, né, Rodrigo? A hora que desperta o celular, tu pensa, meu Deus, vamos lá, é mais um dia, tem que levantar, tem que estudar, tem que fazer isso. Mas eu sempre falo, ninguém chega lá sozinho, não adianta, tu precisa ter uma base e quanto mais tu tem, acho que melhor, né? Eu, graças a Deus, eu sempre tive o apoio do meu pai e da minha mãe, desde a faculdade, desde o colégio, né? Meus pais sempre incentivaram muito o estudo. Desde sempre, assim, eles sempre falaram, olha, eu não sei o que que tu quer fazer da tua vida, mas tu vai estudar. Então, assim, eu não tive opção, sabe? Era isso, eles sempre incentivaram. O meu pai, por ser servidor público, então ele também sempre, ele sabe, né, como é difícil, e sempre foram os grandes incentivadores. E em 2019 eu casei, então eu ainda estava trabalhando e graças a Deus também casei com uma pessoa maravilhosa que entendeu, porque também é uma decisão do casal, né, Rodrigo? Tu sabe que tu abre mão de muita coisa, né? Tu abre mão de sair com os amigos, tu abre mão de participar de festa, de encontros e a pessoa tem que apoiar, né? E graças a Deus meu marido, o meu sonho, virou nosso sonho, né? Ai, Essa é a legal. verdade. Então, Ah, então, assim, ele também, graças a Deus, ele apoiou e caminhou junto para que isso acontecesse. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter pessoas, né? Além, claro, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, a minha irmã sempre me apoiou, sempre incentivou também. Tem grandes amigos e até nessa caminhada a gente faz amigos vai. concurseiros que eu acho muito importante, assim, também foi outro marco, sabe? Eu tenho marcos nos estudos, né? E acho que quando tu também cria um vínculo de amizade com as pessoas que estão vivendo isso, e isso também te ajuda, né? Então, acho que é uma força-tarefa. Eu sempre falei, a gente é uma força-tarefa, assim, é muito bom quando tu tem essa base, porque daí o caminho fica um pouco mais fácil, né? Se tu vai sozinho, acho que daí demora mais pra chegar lá, sabe, Rodrigo? Então, eu tive, graças a Deus, eu tive pessoas maravilhosas junto comigo que fizeram com que tudo isso fosse possível. Meu, eu acho tão legal. Você usou uma palavra, na verdade duas, né? Uma força-tarefa. E eu achei bem legal esse conceito. Porque você concorda que a nossa chave muda quando a gente se insere num meio de pessoas que querem a mesma coisa que a gente. Uhum, A nossa atitude com o tempo, pelo menos eu me inseri num grupo de estudos, eu tenho certeza que se eu não tivesse aquela mini comunidade, sabe? Eu uhum. não, talvez eu tenha ficado no meio do caminho, porque a gente sempre se espelha. Você também tinha isso, tipo, contato de pessoas que também queriam o MP? E como é que foi isso? Tinha. Então, até tem um pessoal do meu grupo que está aqui assistindo, estava vendo nos comentários. O que aconteceu? No início de 2021, ali antes de sair quando saiu o edital do concurso do MP de 2021, eu entrei num curso
né? Entrei num curso e desse curso foi criado um grupo de WhatsApp que se chama Vocacionados. E ali eu fiz grandes amigos, assim, que tenho até hoje, graças a Deus. E nesse grupo, assim, a gente se ajudou muito e foi, para mim, foi essencial. A gente criou um vínculo que até a gente falava de concursos e assim, de vida, né, Rodrigo? Coisa que só quem passa que entende, né? Até tava vendo, desse grupo ainda surgiu um outro grupo de meninas que é Fifis Concurseiras. E até elas falaram, manda um beijo pras Fifis. Tô mandando um beijo. E assim, eu acho que é muito bom a gente ter esse vínculo e esses grupos, porque a gente vê, a gente se sente acolhido e tu vê que as coisas não acontecem só contigo, né? É Uhum. com todo mundo que estuda, todo mundo ficou por um ponto, todo mundo ficou por dois, todo mundo reprovou por tanto. Então tu começa a perceber que é assim, essa é a vida, é difícil para todo mundo, né? Não é fácil para ninguém. E eu acho que isso também foi um marco, realmente, assim, que tu tem uma ajuda daqueles que estão passando pela mesma coisa, né? E daí, claro, tu vê que um passou em tal lugar, o outro passou em outro lugar, e daí tu começa a perceber que as pessoas reais passam, né? Aquelas Isso, pessoas normais. isso, A pessoa isso. normal, ela também passa. Porque, como eu falei lá no início, eu sempre fui a mediana, eu nunca fui a boa, eu sempre fui uma pessoa normal. E, enfim, daí a gente começa a ter essa visão de que, cara, é possível, né? É possível chegar lá, sim, é legal. Eu acho tão legal, eu concordo tanto contigo, porque eu acho que só quem vive isso, né? Só quem vive isso de perto que realmente entende essa situação. É difícil alguém de fora, que às vezes ainda nem começou, tá? Assim, nunca nem viu o concurso, entender o que passa. E quem começar agora vai em dado momento se deparar com essas aflições também. E aí é o legal, que Uhum. a gente vai como se fosse fazendo amizades de concurso, né? E isso vai ajudando a gente porque você viu, por exemplo, eu, quando antes da gente passar, você não olha para os membros quando você é assessora. Eu também já fui assessor, fui técnico. E aí você olha para um juiz, você sempre fala para um promotor, ó, doutor, doutor, a gente vê eles com uma certa distância, certo? Eu não sei se você Uhum. tinha essa percepção. Só que depois que você passa, e hoje você é uma promotora recentemente aprovada, e os seus amigos são promotores também, você começa a olhar para essa galera como se fosse, não, tudo bem, são pessoas normais, porque você conheceu Sim. eles no meio do caminho. Você não tem essa percepção que isso quebra o gelo, assim, parece que a gente passa a encarar essas pessoas de mais próximo, porque antes a gente tem a visão que eles são distantes, e depois, eu não sei, você sente isso também? Sim, Eu, eu eu, sentia, eu via todo. aham. Eu via e eu lembro que quando eu era assistente, chegavam os promotores novos, né, os promotores substitutos, eu pensava, meu Deus, eu vou lá perguntar tudo que eles fizeram, porque eu quero saber qual é esse segredo, né? Porque também a gente tem essa ideia, né, Rodrigo, que existe um segredo. E aí a gente vê eles como, bem isso, com distanciamento, né? Nós aqui e eles lá. E depois, quando a gente vai avançando no concurso e principalmente chega na prova oral que tu conhece teus colegas, tu pensa, nossa, mas são pessoas normais, né? Que se esforçaram muito. Claro, eu acho que isso também é uma coisa legal, assim, tu vê que são pessoas que se esforçam demais para um objetivo, né? Isso é muito legal de ver, assim, esse esforço. Mas eu sentia assim, meu Deus, quando chegavam novos, eu pensava, meu Deus do céu, que eles são? São gênios, né? São fora da curva, né? São o máximo da inteligência. Sabem E tudo. às vezes são pessoas, sabem tudo, meu Deus do céu, o que eles fizeram, o que eles comeram, né? Do que eles vivem. E daí a gente começa a perceber que não, que pessoas normais passam, que na verdade é mais disciplina, né? Eu acho que é mais disciplina do que a normalidade, digamos assim. Claro, existem os gênios, existem as exceções, né? Mas eu digo, a grande maioria são pessoas normais que se dedicaram muito, né? E que atingiram o objetivo. E daí a gente começa a perceber isso também é legal. Mas eu tinha essa impressão também. E Camila, por serem pessoas normais, enfim, existem esses altos e baixos e a gente lida também com reprovações, porque isso é o legal, a gente lidar que, opa, beleza, você em um determinado ponto, você teve a organização, você foi minha aluna, conseguiu se reorganizar, fluiu.
mas teve reprovações nesse caminho. Como você lidou com essas reprovações? Como você encarava essas reprovações, né? Porque às vezes você se comparava com a nota dos outros. Eu queria que a gente abordasse um pouco desse aspecto assim de, opa, quando a coisa não dava certo, como você lidava com isso? Então, eu acho que é complicado assim falar, né, das reprovações, porque a gente nunca quer reprovar, né? Só que a regra é reprovar. E acho que também isso é outra coisa que quando a gente se toca também dá um choque de realidade. Porque a regra é reprovar. Tu vai, às vezes, reprovar muitas vezes para um sim, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu demorei muito tempo para passar na primeira fase. Eu assim, ficava na primeira fase, ficava por 5, ficava por 5, ficava por 2, ficava por 5, sabe? Fiquei, e eu pensava, meu Deus do céu. Às vezes batia aquele desespero no sentido de que, nossa, eu tô lendo o Código Civil, a parte geral do Código Civil, pelas sei lá quantas vezes e, sabe, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô indo pelo caminho certo? E quando eu vi ali, eu acho que quando eu fiquei por 2 pontos no MP de Minas, foi onde eu pensei, não, acho que é ruim, obviamente é horrível, reprovagem nunca quer, mas eu pensava que era esse o caminho, sabe? Eu sempre tentei pensar, tá, reprovei, tira uma semana de folga, dá aquele, né, ar pra cabeça, assim, aquela esparecida, mas volta, sabe? Volta, assim, só continua que uma hora vai dar certo. Eu acho que quando a gente enfrenta a reprovação, acho que o mais importante também é a gente ter fé, né? Assim, no sentido de que, cara, uma hora vai dar, sabe? Uma hora vai chegar a tua hora e continuar mesmo. Acho que o segredo é continuar, é reprovar e continuar, reprovar e continuar. E quantas vezes forem necessárias, porque uma hora vai chegar a tua hora, né? Vai chegar e vai valer a pena. Mas acho que era isso, assim. Eu ficava triste, mas eu retomava, montava, né? Reorganizava o cronograma, reorganizava os estudos e continuava. E como é que era esse seu cronograma ali, Camila? Para a gente, assim, mais ou menos, assim, para você contar, eu sei que a gente já está há 40 minutos aqui na live, mas talvez as pessoas tenham curiosidade. Como é que foi, assim, um aspecto na sua organização que mudou, assim, a chave, sabe? Uhum, O que você acha que surgiu mais efeito para você? Porque cada pessoa vai encontrar algum aspecto que vai fazer mais sentido para si, né? Não existe uma fórmula uhum. igual para todo mundo, né? Tem as percepções. Para você, o que você viu que funcionou assim? Como é que era? Uhum. Então, para mim, o que funcionou foi realmente eu montar um cronograma de acordo com o edital que eu queria, né, que no caso era do Ministério Público de Santa Catarina. O que que eu fiz? Peguei as matérias e dividi o meu cronograma em 4 semanas. Então, na segunda-feira eu estudava constitucional, na terça administrativo, na quarta eleitoral, na quinta tributário, e eu deixava sexta-feira para revisão, o sábado para português, porque português em Santa Catarina na primeira fase são só 45 questões. Então tinha que dar uma atenção maior. E o domingo para descanso. E daí o que que eu fiz também? Eu deixei as matérias com mais afinidades na mesma semana. Por exemplo, na semana que eu estudava processo civil, estudava processo coletivo. Na semana que eu estudava penal, penal especial e processo penal. Na semana que eu estudava ECA, consumidor, eu estudava direitos humanos, que no edital de Santa Catarina é um edital gigante, pega muita parte de cidadania e leis específicas, assim, né? Então, eu acho que isso também eu fazia um estudo por matérias que tinham afinidades, acho que isso também me ajudou, porque, por exemplo, um dia eu estava estudando penal, parte geral, no outro dia eu estava estudando penal, parte especial, e daí lembrei daquele negócio da parte geral, então tu fazia uma correlação, sabe? E daí na sexta-feira eu deixava para revisão, no sábado para português e no domingo eu descansava. E eram 4 semanas. Quando acabava as 4 semanas, eu fazia um simulado, uma prova antiga, ou né, pegava um concurso que era recente e fazia em casa. E daí iniciava mais um ciclo de 4 semanas. Daí eu fui assim por o ano passado inteiro, que eu fui fazendo todos os meses, né? E esse ano até a aprovação, foi assim. E assim, foi uma coisa que, primeiro, eu te bato palma porque
eu senti ali de onde você tirou várias ideias de montar o seu cronograma assim. Então, eu fico bem orgulhoso, Camila. Assim, é a forma com que eu ia. Claro, eu sempre digo meta de quem estuda, mas existe uma... É como se fosse, opa, beleza, agora você tem as suas ações no dia, você já não se questiona, né? Se é isso que você tem que fazer ou não. Você só senta lá e faz E aquilo, né? faz. E, Uhum. isso, quer Não, complementar com alguma coisa, cara? não, é isso mesmo. E, e, assim, você foi seguindo. A gente pode dizer ali, foi o ano de 2022 que você foi aplicando com uma constância, assim, e não sei se Uhum. você tem percepção. Às vezes a gente fica anos e anos patinando, e veja que você estudava vários anos e anos patinando. O que que é? A gente está falando de um universo ali de 1 ano e meio, que um negócio que com constância você conseguiu mudar o jogo. Eu acho isso Foi. muito curto. Para quem está indo para uma discursiva, e, às vezes a gente subestima a capacidade que com constância e o nosso empenho diário a gente consegue ter de resultado, né? Tipo, Sim, exatamente. Eu acho que é bem isso, porque foi ali, no início de 2022, que eu comecei a ter essa constância, essa organização, inclusive essas dicas aí de matérias afins é tudo do Rodrigo, então a gente vai pegando, né? E foi isso mesmo, foi desde o início de 2022, que daí o ano passado inteiro eu estudei dessa forma, bem como eu te falei. E a cada 4 semanas começava de novo, e foi assim o ano inteiro. E início desse ano, inclusive quando saiu o edital, na primeira fase continuei fazendo isso. A única coisa que eu mudei foi depois ali na segunda fase, que daí muda um pouquinho o estudo, uma coisa ou outra, né? Mas para mim essa organização foi essencial pelo fato de que eu acordava e eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu ia dormir na segunda-feira sabendo que na terça eu ia acordar e estudar ambiental. Assim, tu gostando ou não gostando, não interessa. Amanhã é o dia de sentar e estudar ambiental. E daí, eu acho que isso foi realmente essencial, assim. Foi muito bom e me ajudou muito, assim. Foi essencial. conta um pouco assim dessas adaptações. Você daí foi, por exemplo, na prova oral. Você manteve isso? O que que você nessa fase, por exemplo, da fase oral, você acabou adaptando assim? Você conta um pouco, porque eu vi que alguém compartilhou os stories dizendo, não, o que a Camila falou de organização para a gente seguiu e deu certo. Alguém comentou isso no stories ali. Eu É, achei animal. Conta um pouco. Então, na prova oral, o que que a gente fez? Eu e uma amiga, que é a Rafaela, a gente se conheceu na segunda fase da MP de Santa Catarina por uma amiga em comum e nós, então, fomos aprovadas ali para a prova oral. E daí a gente se juntou ali na prova oral e a gente que fez um cronograma, né? Eu e os cronogramas, né? Eu virei fã de cronograma e tinha que ter cronograma. A gente montou um cronograma dividindo todo o edital do MP de Santa Catarina com as matérias que caíam, né? Dividindo os pontos e em 7 semanas, porque era o que faltava ali. Foi meio loucura, assim, né? Mas é que daí a gente chega nessa fase, a gente quer fazer tudo que dá, né, Rodrigo? E, Sim. enfim, a gente montou esse cronograma, dividimos em 7 semanas. Então, a gente tinha na segunda-feira, a gente tinha que ver administrativo, constitucional, eleitoral e tributário. Por exemplo, era uma loucura, mas é o que Loucura. dava para fazer, loucura, era o que dava para fazer nessa semana, e daí a gente via que tinha os pontos ali, e daí as principais coisas, né, o que tu tinha que saber, tinha coisas que ficou para trás, obviamente ninguém dá conta de tudo, né? E daí a Aham. gente foi seguindo isso, e a gente montou um grupo de treinos, inclusive o João, acho que repostou que ele estava no nosso grupo. Nós montamos um grupo de treinos e aí esse grupo, eu acho que eram 5 ou 6 pessoas. Esse grupo, então, todo mundo estudava na segunda-feira a mesma coisa e treinava em duplas aquela Legal. matéria. Então, assim, para fixar, sabe, bem o conteúdo. E fizemos assim, e graças a Deus todo mundo foi aprovado e deu certo, enfim. Aí a gente fez dessa forma. O legal desses concursos, assim, que até não passam, não, as turmas não são tão grandes, como, por exemplo, concursos que vão 300 para a prova oral, porque daí a galera consegue se ajudar. Parece que a gente fica mais próximo das pessoas, né? Afinal, tem vaga para todo mundo, você não precisa, Uhum. não é uma disputa, é uma questão de se ajudar para passar, né? Sim, Alguém fez uma pergunta exatamente. e eu achei bem
interessante, Camila. A pessoa fez a pergunta, tá, mas Camila, eu não te chamo ainda de doutora, mas é porque eu te conheço desde antes. Imagina. Sim. Doutora Camila, como é que ela estudava e tal? Aí deixa eu perguntar. A pessoa disse, não, você tem ali os seus grupos, você tem ali as suas rodadas semanais. Isso não demora muito para você zerar o edital? Como é que você responde a essa pergunta, Camila? Então, eu acho que assim, sendo bem sincera, eu acho que eu nunca zerei o edital do MP de Santa Catarina. Não tem como, é assim, é impossível, não tem como, são muitas leis, é muita matéria, só que assim, o que que a gente fez tanto para, né, eu fiz para a primeira fase, como ano passado inteiro, e também para a prova oral. A gente estudou, eu, né, estudei pelos pontos principais, assim, como o Rodrigo falou, controle de constitucionalidade. Tu precisa saber controle de constitucionalidade. Tu não vai ser aprovado num concurso sem saber controle de constitucionalidade. Mas às vezes tu não precisa saber a lei de Santa Catarina sobre tal coisa, nada a ver, que tu nunca ouviu e se tu ler, tu não vai lembrar. Então, assim, eu acho que precisa ter um filtro do que tu precisa saber, um filtro do que tu né, deve saber, assim, e um filtro do que tu deve ter uma boa noçãozinha e o que infelizmente não vai dar para ver. E isso, inclusive, aconteceu na prova oral. Eu e essa minha amiga, a Rafa, a gente até fez um resumão em conjunto, assim, eu e ela, e tinha coisa que a gente olhava e, cara, isso aqui não dá, né? Vamos deixar fora, porque assim, não tem como ficar lendo a lei de Santa Catarina sobre, sei lá, uma coisa muito específica, sabe? A lei tributária, não sei o que lá. Meu Deus! Às vezes eu mal sabia, né, uma coisa muito específica de tributária e eu ia saber a lei estadual. Então, eu acho que a questão é ter o filtro, saber o que é muito importante daquela matéria, o que tu não pode deixar de saber. E as outras coisas olha, não tem como, né, Rodrigo? Acho que é ignorar e assim, seguir o que é importante. Essa é a ideia. Por exemplo, a gente vai seguindo a matéria, geralmente no edital, os primeiros pontos da matéria são os pontos principais, que são os pontos de base, e a gente, com a nossa base na matéria, aí pontualmente a gente vai, opa, beleza, agora eu fico com controle de constitucionalidade nesse nível. Na próxima vez eu vou ver esse tema com um pouco mais de profundidade. Então você vai, na base, você vai como se fosse, beleza, você primeiro faz num plano mais superficial e depois você vai aprofundando. É como se você começasse a matéria do centro e fosse para as beiradas. O problema é querer saber tudo de ponta a ponta no mesmo grau de densidade do começo até o fim. É impossível, né? Impossível. É Não tem impossível. E como. esse é por isso que eu digo, o filtro, e assim, filtros são várias coisas. O filtro é como você se organiza no meio da semana, é como você encara uma matéria e consegue perceber que, opa, isso é importante para minha carreira, logo isso tem cara de prova. Porque eu vejo que quem está no começo, Camila, ou até muito tempo de caminhada, vê tudo como se fosse na mesma ótica, não consegue ligar, né, esse filtro de, opa, isso é Uhum. mais relevante. E isso é uma coisa que a gente vai construindo, claro, tem um método, mas a gente vai construindo com o nosso tempo, É. né? Com a caminhada Uhum. do tempo. Porque se for para estudar tudo é impossível, né? Não tem como. Até vou dar o exemplo, por exemplo, do Código Civil. O Código Civil é gigante. Chega uma hora que ninguém mais aguenta ficar lendo o Código Civil, né? Mas, por exemplo, assim, concurso de Ministério Público. A parte geral tem que saber, né? A parte geral do Código Civil tem que saber. Obrigações, um pouquinho, tem que ter contratos. Eu falo por mim, eu pulava a parte de contratos, sabe? Porque assim, eu pensava, meu Deus, se cair, vai cair um pouquinho e eu vou ter que demandar muito estudo para uma, duas questões, às vezes, num concurso de Ministério Público, diferente para juiz, óbvio, né? Mas daí chegava em posse, tem que saber? Tem que saber. Direito de família, meu Deus, daí tu tem que saber, né? Sucessões também. Então, assim, eu acho que é esse filtro que tem que ir fazendo conforme as matérias, né, Rodrigo? Tu vai vendo, assim, até mesmo fazendo outras provas, tu começa a sentir o que que eles mais cobram, o que que eles não cobram. Mas acho que é isso, assim. Imagina, se eu quisesse ser promotora e quisesse ser expert em contratos. Não dá. Eu não ia conseguir, eu ia estar lá me batendo em contratos e não ia estar estudando direito de família. Então, Uhum. acho que é nesse sentido, assim, saber filtrar
as matérias e, assim, eu sempre fui, eu acho que um pouco perfeccionista no estudo. Então, para mim foi um pouco difícil me livrar, ter essa ideia de, cara, eu não vou saber tudo. Eu acho que eu sempre quis saber tudo e ter essa ideia. E isso, inclusive, o Rodrigo me ajudou bastante nesse ponto também, que né, eu podia passar sem saber tudo. Eu não precisava decorar todas as leis para passar. Ninguém, eu acho que olha, não sei, eu não conheço alguém que passou sabendo todas as leis, decorando tudo, então acho que isso também é legal de falar assim para o pessoal que, gente, não tem como esgotar o edital. Acho que, né, é muito difícil tu dar conta de um edital inteiro e querer saber tudo de todas as matérias. Eu acho que isso é meio que impossível. E você acredita, Camila, que é possível você passar num concurso desse? Pode dar a sua opinião, tá? Dependendo 100% do que outra pessoa vai dizer para você estudar, você acha que tem como a gente só depositar em um cursinho a aprovação? Como é que você enxergava isso, sabe? Então, a Camila de 2017, ela achou que com um cursinho ela ia passar o concurso. Ela fez o cursinho e ela pensou: ah, agora eu vou embora, eu vou passar e, né, vai ser muito legal. E daí vi que não, não tem como. A depender do cursinho, às vezes eles te dão uma boa base, te ajudam, te trazem, fazem tu fazer um material legal que isso vai te acompanhar por muitos anos, né, por muito tempo, assim, até tu passar. Mas é o que eu digo, eu acho que a batalha é tu e tu, né, tu contigo mesmo por muito tempo e assim, eu acho que é mais tu descobrir o jeito que serve para te estudar. Porque se eu falar assim, ah, eu fiz isso, isso, aquilo, às vezes a pessoa vai falar, não, mas para mim não tá dando certo. E não tá dando certo e tudo bem, então tem que ver o jeito que tu gosta. Por exemplo, vou falar de mim, né, Rodrigo? Assim, muitas pessoas fazem diferente e, meu Deus, quem sou eu para falar? Mas assim, eu, Camila, eu não gostava de estudar fazendo questões porque eu ficava ansiosa. Quando eu errava, me dava ansiedade, eu ficava mal e aquilo me deixava para baixo. Então, o que que eu fiz? Eu larguei as questões diárias, né? Larguei as questões diárias e comecei a fazer simulados. E, enfim, então daí nos simulados eu comecei, aí era um dia de prova em casa, então para mim eu não ficava ansiosa, porque às vezes eu ficava estudando uma matéria o dia inteiro e chegava para fazer questões e errava um monte, e daí eu pensava, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, o que que eu tô fazendo? Então assim, esse é um exemplo que não deu certo para mim, mas eu sei que dá certo para muitas pessoas, então acho que o mais importante, além do cursinho, assim, não é o cursinho que vai fazer tu passar. É você que vai fazer você passar. Você descobrir o melhor jeito de estudo para ti. Então, acho que isso é muito pessoal mesmo, assim. Perfeito. Eu sempre tenho, assim, Camila, sem falar que eu tive a mesma dificuldade que a sua ali e eu não fazia questões todos os dias, eu separava justamente por momentos de simulado. Eu acho que nesse ponto fez sentido para você também. Mas, evidentemente, que quem quiser fazer, ok, a questão é, beleza, segue um método, aplica isso, faz essas questões, mas dê fluidez para o seu estudo. Só que muito me questionam assim, Rodrigo, eu devo estudar por doutrina, devo estudar por PDF? E eu sempre respondo, olha, basicamente a prova é lei e jurisprudência. Se você aprender a estudar lei e jurisprudência, você passa. E aí um material de apoio. Essa é a ideia. E com autonomia. Você concorda com isso, Camila? Sim, concordo. Inclusive, a parte das questões também foi uma das que o Rodrigo me fez desmistificar, né, Rodrigo? Que eu falei para ele, meu Deus, eu não consigo estudar por questões. Ele falou, então não estuda por questões, né? Simples assim. Se para ti não faz bem, não faça. Tem outros métodos de estudo. E eu, na primeira fase, eu fiquei com lei e jurisprudência. Lei e jurisprudência. Aí, bem isso, eu tinha um material de um curso que eu tinha como apoio, que inclusive para mim me ajudou também. Tinha uma dificuldade, por exemplo, teoria do crime, né? Então, não tem como estudar só por lei e jurisprudência. Então, ia no meu material, estudava aquilo. E, enfim, tinha esse material para pontos específicos, para aquilo que eu tinha mais dificuldade mesmo, né? Mas, assim, doutrina de capa a capa.
Eu acho que eu li, assim, sei lá, a parte geral de direito penal, que é uma matéria bem específica para o Ministério Público. Acho que eu li alguma coisa de constitucional, administrativo, mas de capa a capa, doutrina mesmo, eu não lembro de ter lido, sabe, Rodrigo? Ah, peguei uma doutrina de tributário e li toda. Não fiz, não foi esse o meu método. Eu foquei muito mesmo em lei seca e muita jurisprudência, assim, eu nem, acho que foi o que eu mais fiz mesmo. E que legal, Camila. Eu fico tão feliz de ver que é possível, sabe? E assim, eu fico tão feliz de te ver falando aqui e o que tu fala hoje tem um peso, até comentei com você antes da live, tem um peso muito grande, as pessoas escutam e elas e isso para elas gera um impacto. Às vezes essa live aqui está mudando a vida de alguém, talvez daqui a imagina alguém é final outubro de 2021 a gente estava tendo essa conversa pela primeira vez. Uhum. E aí, olha só, a gente está em outubro de 2023 e a vida mudou totalmente, sabe? E aí às vezes isso impacta a vida de alguém e daqui a um tempo, tá essa pessoa indo atrás de você, batendo lá, mandando um e-mail para você, lá no seu e-mail funcional, falando, doutora Camila, eu lembro da sua live aquele dia e você me inspirou a ser hoje aqui o meu termo de aprovação e tal. Isso é legal, que aconteça isso, sabe? Esse é o nosso propósito Sim. aqui. E quero te dar os parabéns. A gente está caminhando para o final, já é 1 hora, né? Mas antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns, Camila, pela tua assim, pela tua superação, mas por ser essa pessoa leve. Meu Deus, eu te vejo aqui sorridente. Eu queria saber, alguém, quem está gostando da live, comentem, digam o que vocês estão achando ali da Camila. É legal até para a gente, né, prestigiar Sim. essa fala rica da doutora Camila. E, É legal. sim, e aí me diga, eu gostaria da sua opinião. Ó, aqui a Lara está falando que é muito bom e tal. Isso. Eu queria que vocês explicassem mesmo. Ótimo, a Luana está dizendo que amou a live. Mas, Camila, existem algumas pessoas que estão em dúvida se tomam a decisão ou não de amanhã fazerem parte ali daquilo que eu chamo de projeto O Juiz, mas evidentemente que é uma metodologia que serve para outros concursos. Qual seria a sua opinião para essas pessoas, assim, a respeito disso? Assim? Você poderia? Sim. Assim, eu sempre falo, e quando me perguntam, eu falo de novo, realmente, quando o Rodrigo apareceu ali, final de 2021, e a gente conversou, e ele me passou várias dicas e várias fórmulas, os meus resultados realmente falaram, assim, para mim foi uma virada de chave por diversas questões, como eu comentei, tinha estudo que para mim não dava certo e eu falava, meu Deus, Rodrigo, para todo mundo dá e por que que para mim não dá? E ele, assim, Camila, se para ti não dá, não dá, entendeu? Então, né, assim, eu acho que a busca desse estudo é particular para cada pessoa, né? E eu recomendo, eu sempre vou recomendar, para mim foi realmente trouxe resultados, me fez chegar até aqui, até quando eu tive o resultado, eu mandei uma mensagem para o Rodrigo, falei, olha, Rodrigo, tu me ajudou muito, inclusive na segunda fase, na prova oral também, não foi só na primeira, né, Rodrigo? E, enfim, assim, eu realmente recomendo. O Rodrigo é uma pessoa, além de ser muito inteligente, ele é muito dedicado no que ele faz, então o trabalho dele é muito bom. E para mim deu certo, é isso que eu tenho que falar. Eu cheguei até aqui, então me ajudou, né? Me ajudou mesmo, assim, então acho que vale a pena. E quando a gente ouve o nosso nome, né? Meu Deus, é aquela sensação que valeu Meu a Deus, pena. todo mundo comemora, né? É a festa, assim. Depois é festa e mensagem, às vezes o WhatsApp chega a travar, né? Eu não sei se o teu, mas o meu, aquele dia eu não dei conta de responder todo mundo, sabe? Não, eu terminei hoje de responder o pessoal. É muita gente. É Pois é. muita Mas gente. que legal. E assim, Camila, eu agradeço. Mas mais do que agradecer, eu renovo os parabéns, porque a vitória coletiva é um dos méritos que é seu sempre. E eu gostaria, assim, às vezes é difícil, eu sei que é sempre difícil a gente olhar para trás, né? E falar, meu Deus, o que eu falaria para quem está começando hoje do zero? Mas faz o exercício.
Para Camila lá que... Tá, aquela Camila que viu o promotor lá no júri, ela era muito pequena, né? Ainda não estava. Mas para Camila que decidiu, eu vou ser promotora de justiça. O que hoje, você tendo passado o que você passou, você daria de dica para aquela pessoa lá? Sabe, eu sempre faço essa pergunta, eu acho a mais interessante de todas. Então, deixa eu até pensar. O que eu falaria para quem está começando agora é que o caminho, ele não vai ser fácil. Ninguém disse que vai ser fácil, e isso é verdade. Em nenhum momento alguém vai chegar e vai falar, olha, vai ser fácil. Não, não vai ser fácil, vai ser solitário. Muitas vezes vai estar você sozinho num quarto e tu vai pensar, meu Deus, o que que eu tô fazendo na minha vida? Mas assim, continue, resiliência, muita constância. Constância, eu acho que é o nome da palavra, né? A disciplina e a constância, eu acho que elas vão te levar a lugares que realmente tu não imagina. E continuem, assim, vão ter reprovações, vão ter muitas reprovações. Vai passar um ano, vai passar um ano e meio, vai passar 2 anos. E o negócio, eu acho que o segredo, porque não existe segredo, mas enfim, né? O segredo é a constância, a disciplina, a resiliência e a fé, né? Acho que com tudo isso junto, seguindo. E assim, cada um corra atrás do seu método próprio, sabe? Muitas vezes a gente olha pro amigo do lado e pensa, ah, mas ele tá fazendo tal coisa e pra mim não dá certo. Se não der certo pra ti, não dá, muda, faz diferente. Busca o melhor jeito de estudar. Busca, eu acho que assim, Rodrigo, eu acho que o que é legal falar também é tenta fazer do estudo algo mais legal, porque Meu, já não é fácil. Então, tenta tornar o estudo algo legal, algo, para mim é muito chato ficar fazendo tal coisa. Então, muda, tenta ver se tem como mudar e tenta tornar isso o mais leve possível. Eu acho que também isso é algo legal de falar, assim, no sentido, porque tu vai ficar muito tempo, né, nesse projeto. É um projeto esse de longa duração. Então, projeto... acho que quanto mais leve, mais legal, né, dentro do possível ficar, eu acho que também é interessante. E só continuem que é o que eu falo para todo mundo, eu falo para minhas amigas que são concurseiras e no nosso grupo eu falo, gente, se deu certo para mim, se eu conseguir passar, qualquer pessoa consegue, porque eu sempre, né, fui a aluna mediana, mas eu tive disciplina, eu tive constância, eu tive força de vontade e deu certo. Então vai dar para todo mundo que quiser, vai conseguir também. Meu Deus, eu acho tão legal. Eu concordo com absolutamente tudo que você falou. Desde tornar o processo não tão pesado, algo que a gente consiga no meio do caminho, pelo menos ter um pouco de felicidade, sabe? É, Até, até você pensar, não, beleza, se o outro tá fazendo do jeito dele, dá certo para ele, ok, deixa eu pensar para mim. Porque às vezes a gente olha mais para o lado do que para si, uhum, e o importante é para a gente ver o que funciona, o que não funciona, criar a nossa sistemática para daí ter aquela palavra que você falou, que é a constância. Então, meu, eu nem sabia se você treinou essa fala aqui agora, mas eu achei tão legal, Camila, porque, meu, você resumiu tanta coisa numa fala. É uma oradora, né? Espero no júri, ou ser assistente da acusação, ou estar na plateia. Porque eu não queria estar na banca de defesa, não, que isso ia ser difícil depois pra explicar. espero que não esteja, né? Espero que não esteja no banco do réu, né, Rodrigo? Não, não, mas nem na defesa. Ai, ai. Caso, Não, já que eu não tenho mais júris, que seja, que seja pelo menos para estar lá para aplaudir. Eu, que bom. assim, a tua presença aqui. Se você quiser encerrar, agradecer também a presença, fica à vontade. Quero, assim, só reforçar que amanhã às 10 horas, para quem está aqui e está interessado no projeto, amanhã às 10 horas, o projeto Juiz, que também serve para MP, é claro, abre as inscrições e quem tiver interessado, mande um direct, entre no grupo do WhatsApp para não perder os bônus que tem para os primeiros inscritos. E feito esse anúncio, Camila, eu quero agradecer a tua presença aqui. E se você tiver algum agradecimento a fazer, fica à vontade.
Eu quero agradecer o convite do Rodrigo, fiquei minha primeira live, nunca tinha participado. E agradeço ao Rodrigo, agradeço a todo mundo que está aqui. Eu vi que meus pais estão aí também, meu marido, minhas amigas. E quero agradecer a todo mundo. E obrigada, Rodrigo, pela oportunidade, né? Estar aqui falando um pouquinho da minha história e quem sabe aí inspirando algumas pessoas e falar para o pessoal que é aquela frase de que só quem não passa, só não passa quem desiste é a mais pura verdade, né? Então, assim, tenham constância, tenham disciplina, tenham foco e fé que vai dar certo para todo mundo. É isso aí. Meu, que bonito, Camila. Olha, só posso seja transmitida no YouTube para a gente dar uma espiadinha, né? Então, tomara, acho que eles transmitem, acho que eles transmitem. Tomara, É, tomara, que legal. Agradeço a presença de todos também. E é isso, Camila. Uma abençoada obrigada. noite. Boa Sucesso noite, aí obrigada. na sua nova missão, né? Como Obrigada. promotora de justiça. Tchau, Obrigada. tchau.